Você já se perguntou por que alguns homens atravessam infernos emocionais por uma mulher, enquanto outros mal conseguem sustentar interesse por semanas? Não é sorte. Não é acaso. Existe um segredo oculto que divide a paixão superficial daquela que consome um homem por dentro, que o faz enxergar você como única, insubstituível, quase mítica. E eu vou te revelar algo que poucos ousam dizer. Não importa o quanto você seja incrível, generosa ou dedicada, se você não toca a parte mais profunda da psique dele, você será esquecida. Mas quando você desperta essa chave invisível, o jogo muda. Ele não apenas se apaixona, ele se prende a você de um jeito que nem ele mesmo consegue explicar. O que Jung descobriu sobre isso pode transformar completamente a forma como você entende os homens. E a partir de hoje, a forma como eles vão olhar para você. Pense por um momento. Quantas vezes você já se viu tentando decifrar as atitudes contraditórias de um homem? Ele dizia que queria algo sério, mas suas ações eram rasas. Ele prometia intensidade, mas desaparecia quando você mais precisava. Ou pior ainda, parecia encantado no início, mas depois tratava você como se fosse facilmente substituível. Isso não é apenas azar. Existe uma lógica oculta e ela está ligada ao modo como a psique masculina projeta sua própria ânima, a imagem inconsciente do feminino sobre a mulher. Jung descobriu que o homem nunca se apaixona apenas por uma pessoa. Ele se apaixona pela imagem interna que ela desperta nele. Se você ativa essa imagem profunda, ele sente que encontrou algo raro, quase sagrado. Se não ativa, você pode ser incrível, mas ele simplesmente não enxerga. Parece cruel, mas é libertador, porque mostra que o poder nunca esteve em competir ou se provar. O poder está em despertar a parte mais profunda dele, e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Agora, antes de revelarmos o primeiro segredo, eu quero que você perceba o que está em jogo. Porque se você ignora isso, você pode passar a vida inteira tentando ser boa o suficiente e nunca ser escolhida de verdade. Quantas mulheres não gastam energia tentando se moldar, se calar, se explicar, acreditar que precisam ser mais bonitas, mais magras, mais jovens, mais agradáveis, e no final continuam invisíveis para homens que não conseguem enxergar o valor real delas. Mas quando você entende o que realmente desperta a paixão verdadeira, a história muda. Você não precisa implorar. Você não precisa correr atrás. Você não precisa se diminuir. A paixão se acende quase sozinha, porque ela nasce da forma como você toca algo invisível dentro dele. E esse é o terreno onde Jung nos leva. E aqui vai a promessa clara. Nos próximos minutos, você vai descobrir os sinais e os mecanismos ocultos que transformam uma relação morna em algo arrebatador. Você vai entender por que alguns homens não conseguem esquecer certas mulheres, mesmo depois de anos, e por que outros parecem escapar de tudo que é profundo. Vou revelar o que, de fato, diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível aos olhos da psique masculina. Mas atenção, se você desligar agora, vai continuar presa na superfície, acreditando que paixão é acaso, que depende da sorte, que é algo que acontece ou não acontece. Só que não é assim. Existe um padrão, e você está prestes a vê-lo. Então preste atenção até o fim, porque mais adiante vou te mostrar o sinal que nenhum homem consegue esconder quando a paixão verdadeira toma conta dele. E se você captar isso, nunca mais vai se sentir em dúvida sobre o que ele realmente sente. Mas vamos entrar de vez no palco emocional. Imagine a cena. Você está em um relacionamento e sente que algo está fora do lugar. Ele diz que gosta de você, mas suas atitudes parecem mornas. Ele responde às suas mensagens, mas sem entusiasmo. Ele te convida para sair, mas não existe aquele brilho nos olhos, aquela força de quem realmente tem medo de perder você. Você percebe que está sendo tratada como uma opção, não como uma prioridade. E no fundo isso dói. Dói porque você sabe que tem valor. Você sabe que entrega presença, carinho, energia, até mesmo paciência. Mas ainda assim, parece que não basta. E aqui surge a pergunta que tantas mulheres carregam em silêncio. O que, afinal, faz um homem se apaixonar de verdade?
Se você já chorou em silêncio depois de sentir que foi apenas um passatempo na vida de alguém, você não está sozinha. Se já se culpou, pensando, o que eu fiz de errado? Será que eu deveria ter falado menos, me mostrado mais difícil, sido mais misteriosa? Também não está sozinha. Milhares de mulheres passam por isso. E a verdade é que não é culpa delas. O erro não está em quem você é, mas na forma como você foi ensinada a entender o amor. O mundo te fez acreditar que precisa se moldar, agradar, lutar para caber nas expectativas de um homem. Mas Jung mostra outra perspectiva. Não é sobre caber, é sobre revelar. É sobre deixar transparecer algo que toca o inconsciente dele de forma tão poderosa que ele não consegue escapar. Não porque você o prendeu, mas porque você o libertou de uma parte de si que ele nunca tinha reconhecido. Agora vamos começar a decifrar. O primeiro segredo que desperta a paixão verdadeira é este: autenticidade emocional. Parece simples, mas é raro. A maioria das pessoas vive mascarada, tentando parecer mais seguras, mais fortes ou mais perfeitas do que realmente são. E isso cria relações superficiais, onde cada um está atuando um papel. Mas quando uma mulher se permite ser verdadeira, não perfeita, mas real, ela ativa algo profundo no inconsciente masculino. Porque, no fundo, o homem deseja encontrar a verdade perdida em si mesmo, e ele reconhece isso no olhar de uma mulher que não precisa fingir. A paixão começa nesse encontro, quando a autenticidade dela quebra as defesas dele. E é aqui que tudo se diferencia. Não é sobre ser sempre doce ou sempre firme, mas sobre ser inteira, sem medo de mostrar luz e sombra. Esse é o primeiro passo, e sem ele, nada mais funciona. E eu quero que você faça uma pausa agora e se pergunte: eu tenho vivido com autenticidade nas minhas relações? Ou tenho me moldado para caber? Se isso mexeu com você, comenta aí. Eu sou magnética. Porque essa declaração já começa a reprogramar sua mente. Você não está aqui para ser mais uma. Você está aqui para ser aquela que desperta. Imagine por um instante que você está diante de um homem que parece ter tudo: charme, presença, inteligência. Ele fala, e você sente que o mundo ao redor silencia. Mas de repente ele desaparece. Some sem explicação. Ou pior, continua ali, mas frio, desconectado, como se sua alma tivesse fechado a porta. E então você se pergunta: o que aconteceu? O que mudou entre um dia em que ele parecia hipnotizado e outro em que ele parece indiferente? É nesse espaço de silêncio que mora a dúvida que corrói tantas mulheres. Porque o que você quer saber, no fundo, não é só se ele gosta de você. O que você quer descobrir é: existe algo em mim que desperta nele aquela chama que não se apaga? Existe algo que faz um homem não apenas desejar, mas se entregar de verdade? E a resposta é sim, existe. Mas não está nas fórmulas superficiais de sedução, nem em jogar hard to get, ou em seguir passos mecânicos que você já cansou de ver por aí. O segredo está na psicologia profunda, está em Jung, está na forma como a alma dele reconhece ou não algo na sua. E quando você entende isso, não precisa mais correr atrás nem viver na dúvida, porque a paixão verdadeira nasce quando a energia dele se encontra com a sua em um nível que nenhum truque pode fabricar. Mas antes de revelar os sinais e segredos que abrem esse portal, preciso validar algo em você. Talvez você já tenha se sentido usada, trocada ou invisível. Talvez já tenha dado tudo de si, e ainda assim, ele não ficou. Talvez você tenha acreditado que era forte demais, ou intensa demais, e por isso os homens não aguentavam. A verdade é que você não era demais. Você era a versão mais viva de si mesma, só que diante de homens que não estavam prontos para receber. E esse é o ponto. Não é sobre você diminuir sua luz, mas sobre reconhecer em quem ela vai despertar algo real. E aqui começa a revelação. Quero que você preste atenção, porque nos próximos minutos vou te entregar sinais concretos de quando a sua energia toca o ponto certo na alma masculina. O primeiro sinal é sutil, mas poderoso: a vulnerabilidade involuntária.
Ele pode até tentar parecer firme, mas se a sua presença toca a ânima dele, esse arquétipo feminino que todo homem carrega no inconsciente, algo escapa. Pode ser um olhar que dura mais do que deveria, uma confissão inesperada, ou até um nervosismo quase infantil. Esse é o inconsciente dele se revelando sem controle. Não é racional, é psíquico. E se você percebe, sabe que ele não está apenas reagindo a você como corpo, mas como espelho daquilo que falta dentro dele. Mais adiante, vou revelar o sinal que nenhum homem consegue esconder quando realmente está tomado por essa paixão profunda. É quase biológico, e você vai se surpreender. Mas antes, deixa eu te dar o segundo: a resistência. Sim, parece estranho, mas quando a paixão verdadeira começa a nascer, o homem pode resistir. Ele pode tentar fugir, se afastar, racionalizar, e muitas mulheres interpretam isso como desinteresse. Só que, em termos de Jung, é o ego dele tentando se proteger da invasão do inconsciente. Quanto mais forte o impacto, maior a resistência inicial. É como se ele dissesse: "Isso me assusta, porque é grande demais para controlar." E é exatamente essa fuga que denuncia que algo está acontecendo. Lembre-se, indiferença é diferente de resistência. A indiferença é fria, a resistência é calor escondido. Comenta aí: "Eu sou magnética." Se isso faz sentido para você, porque o que vou te mostrar mais à frente é a chave para não se deixar confundir por esses sinais aparentemente contraditórios. O terceiro segredo é a forma como ele reorganiza o mundo interno dele depois de estar com você. Isso não aparece em palavras, aparece em atitudes. Ele começa a te incluir em pequenas decisões, mesmo sem perceber. Pergunta sua opinião, comenta coisas do dia, conecta acontecimentos externos à sua presença. É como se sua imagem passasse a ocupar o palco principal da psique dele. E aqui está o detalhe: isso é uma projeção junguiana. Ele não está só apaixonado por você, ele está apaixonado pela imagem arquetípica que você desperta nele. E é aí que mora tanto o risco quanto a beleza. Porque se você não tiver consciência disso, pode acabar sendo apenas uma tela para o filme interno dele. Mas se tiver clareza, pode transformar essa projeção em encontro real. E aqui eu abro um loop importante. Mais adiante, vou revelar o sinal que separa o homem que só está projetando de quem realmente está pronto para viver um amor maduro. É uma linha fina, mas você vai aprender a enxergar. Por enquanto, quero que você perceba o quarto sinal. O tempo psicológico muda. Quando a paixão verdadeira se acende, o homem perde a noção de tempo com você. Isso não é só romantismo, é neurociência. O cérebro libera dopamina e oxitocina em níveis que alteram a percepção temporal. Minutos parecem segundos, uma noite parece uma vida. Esse é o mesmo mecanismo que acontece em experiências místicas ou criativas profundas. A psique dele reconhece que está em território raro e o corpo responde. Se você já viveu isso, sabe que não é inventado. É real, é físico e é inconfundível. O quinto sinal vem em seguida: a inquietação. Ele pode se tornar mais produtivo, mais intenso ou até mais ansioso. A energia dele começa a buscar canais de expressão. É como se a paixão despertasse forças adormecidas. Jung dizia que o encontro com a ânima é um chamado de individuação. O homem sente que precisa se tornar mais do que é, porque algo nele foi ativado. E é isso que diferencia o desejo superficial da paixão transformadora. Um faz ele te querer, o outro faz ele querer se tornar alguém melhor porque encontrou você. Eu sei que tudo isso pode parecer intenso demais, mas é exatamente essa intensidade que mostra que estamos falando de paixão verdadeira, não de interesse passageiro. Não é sobre um like no Instagram, não é sobre mensagens rápidas, é sobre algo que atravessa a alma. E antes de fechar esse bloco, preciso abrir um último portal. Existe um sexto sinal que nenhum homem consegue disfarçar. Ele aparece no olhar, mas não como você imagina. Não é só o brilho nos olhos, é a oscilação entre firmeza e fragilidade. É aquele olhar que, por um instante, parece o de um menino perdido
e no instante seguinte o de um homem decidido. Esse movimento mostra o conflito interno dele, entre o ego que quer controle e o inconsciente que já se rendeu. Quando você vir isso, saiba, você está diante da paixão verdadeira. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente atraem olhares, mesmo sem falar nada? Não é apenas beleza, nem roupa, nem presença física. É algo que emana, quase invisível, mas irresistível. Carl Jung chamaria isso de energia arquetípica, quando uma mulher acessa uma força interior que ressoa com imagens universais do inconsciente coletivo, os homens sentem, mesmo sem entender. É como se algo dentro deles reconhecesse algo eterno nela. E aqui está o ponto central. Paixão verdadeira não nasce de técnicas superficiais, nem de jogar com regras do faça isso, não faça aquilo. Paixão nasce quando um homem sente que diante de si há uma mulher que desperta nele não apenas desejo, mas também propósito. Ele não enxerga só um corpo, ele enxerga espelho, mistério e desafio. E qual é esse segredo? Jung dizia que dentro de cada homem vive a imagem da mulher, o arquétipo da ânima. E dentro de cada mulher, a imagem do homem, o arquétipo do animus. Quando uma mulher desperta paixão verdadeira, ela não ativa apenas a mente lógica de um homem, nem só seus instintos físicos. Ela toca a ânima dele. É como se algo dentro dele dissesse, é isso que eu estava buscando mesmo sem saber. Mas como isso acontece na prática? Observe, um homem pode sentir atração por muitas mulheres, mas só será arrastado por uma paixão verdadeira quando sentir que ela desperta nele o que estava adormecido. Às vezes, é a doçura inesperada numa mulher independente. Às vezes, é a firmeza surpreendente numa mulher delicada. O segredo está nesse contraste que quebra padrões e o conecta com sua própria sombra. Jung falava, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há reação, ambas se transformam. Esse é o efeito da paixão verdadeira. Nenhum dos dois sai igual. Mais adiante, vou revelar o sinal específico que nenhum homem consegue esconder quando sua ânima é ativada, e que mostra que ele já não consegue parar de pensar em você. Mas antes, você precisa entender a diferença entre desejo e paixão. Desejo é momentâneo, é biológico, explosivo, mas pode se apagar rápido. Paixão verdadeira é fogo contínuo, queima sem consumir, cresce mesmo na distância. Um homem pode desejar muitas, mas só se apaixona por aquela que fala com sua alma. E como se reconhece esse ponto? Quando você percebe que ele não busca apenas a sua presença física, mas procura também sua visão de mundo, seus pensamentos, sua forma única de enxergar a vida. É como se ele quisesse mergulhar na sua mente, não apenas no seu corpo. E aqui está algo que vai surpreender. Paixão verdadeira não é confortável. Muitas vezes, ela vem com medo, com insegurança, até com resistência, porque quando um homem sente que uma mulher está tocando na sua ânima, ele também sente que está perdendo o controle. É como se a vida dissesse, agora você vai ter que se transformar. E transformação sempre assusta, por isso você já deve ter vivido algo estranho. Aquele homem que parecia distante de tudo, seguro, controlado, e de repente, perto de você, começa a gaguejar, esquecer palavras, perder a compostura. Isso não é fraqueza. Isso é paixão verdadeira começando a se manifestar. E aqui eu preciso te alertar. Nunca confunda instabilidade emocional com paixão. Paixão verdadeira não destrói, não manipula, não esmaga. Ela é intensa, mas ao mesmo tempo construtiva. Se você sente que um homem se aproxima e o efeito dele sobre você é desordem, ansiedade e dor, cuidado. Isso não é paixão verdadeira, é repetição de feridas não curadas. O segredo que Jung revela é que a paixão verdadeira sempre carrega um chamado à evolução. Não é apenas emoção, é iniciação. Se um homem sente paixão de verdade, ele não vai apenas desejar você, ele vai ser convocado a se tornar maior, mais consciente, mais inteiro. E agora, deixa eu te dar um exemplo prático.
Imagine um homem acostumado a conquistar facilmente, sempre no controle. Ele encontra uma mulher que, em vez de se curvar ao jogo dele, o confronta com silêncio, com profundidade, com autenticidade. De repente, ele não sabe mais qual movimento fazer. Ele se vê vulnerável, quase despido diante de alguém que não joga, mas que existe de forma tão plena que ele não pode ignorar. Isso é a ativação da ânima. Ela o obriga a sair da máscara do conquistador e encarar a si mesmo. Comenta agora. Eu sou magnética. Se você já entendeu que não se trata de técnicas, mas de presença, porque o que desperta a paixão verdadeira é exatamente isso, uma presença que revela algo no outro que ele nem sabia que estava buscando. E mais adiante, vou te revelar como você pode cultivar esse estado magnético sem esforço, de forma natural, para que os homens sintam essa força sem que você precise dizer uma palavra. Agora que você já compreendeu os sinais, as camadas ocultas e as dinâmicas internas que explicam por que um homem se apaixona de verdade, chegou o momento de irmos ainda mais fundo. Porque não basta reconhecer os sinais. Você precisa aprender a usar essa consciência para transformar a sua vida amorosa em algo inquebrável, verdadeiro e pleno. Esse é o momento em que teoria encontra prática, onde conhecimento se transforma em poder e onde você deixa de ser apenas uma espectadora do jogo para se tornar a jogadora que dita o ritmo. Jung dizia que o amor verdadeiro não é simplesmente um encontro de corpos ou de palavras bonitas, mas a colisão de duas almas que reconhecem suas sombras e ainda assim escolhem se unir. É nesse ponto que você precisa parar e se perguntar: será que até hoje você não tem confundido paixão com carência? Desejo com apego? Atenção com entrega? Quantas vezes você já acreditou que um homem estava apaixonado apenas porque ele mandava mensagens diárias, mas na primeira dificuldade ele recuou e desapareceu? A primeira aplicação prática que você precisa internalizar é a seguinte: um homem que sente paixão verdadeira entra em sintonia com sua energia emocional e não apenas com sua presença física. Isso significa que você deve começar a observar não apenas o que ele diz, mas o que o corpo dele revela. Quando você fala sobre algo que mexe com sua alma, os olhos dele se iluminam. Ele perde a noção do tempo quando está com você. Ele se envolve nas suas histórias ou parece apenas esperar a hora certa para conduzir a conversa para o lado dele. Esses são detalhes pequenos, mas que carregam o peso da verdade. Agora, quero propor a você um exercício mental poderoso. Nos próximos dias, escolha um momento em que estiver com o homem que você quer decifrar. Faça silêncio, mesmo que por alguns segundos, e apenas observe. Observe como ele reage ao seu silêncio. Um homem apaixonado não teme o silêncio, porque ele não precisa preencher o espaço com palavras para sentir conexão. Já o homem que está apenas interessado de forma superficial tende a ficar inquieto, tentando distrair ou mudar de assunto, porque o silêncio escancara a falta de profundidade do que ele sente. Esse simples teste vai revelar mais do que qualquer declaração de amor. E mais, perceba como ele se comporta diante da sua vulnerabilidade. Você já reparou como alguns homens desaparecem ou se retraem quando uma mulher mostra suas fragilidades? Isso acontece porque eles não estão preparados para lidar com a parte real, crua e autêntica de você. A paixão verdadeira nasce justamente aí, quando você não precisa sustentar uma máscara de perfeição para ser aceita. Se ao mostrar suas cicatrizes ele se aproxima ainda mais, é porque ele reconhece nelas um reflexo da própria humanidade. Mas se ele se afasta, é sinal de que sua paixão nunca ultrapassou a superfície. Outra técnica prática que quero compartilhar é a escuta da energia invertida. Em vez de apenas analisar o que ele faz, sinta o que acontece dentro de você quando está ao lado dele. O corpo feminino tem uma sabedoria milenar, intuitiva, que vai além das palavras. Se você sai de um encontro leve, expandida, energizada, é porque a conexão tem raízes verdadeiras. Mas se você sai drenada, ansiosa, ou com a sensação de que precisa correr atrás para manter o interesse dele, isso não é paixão.
É manipulação emocional disfarçada. E aqui entra algo que Jung chamaria de integração. Você só desperta a paixão verdadeira em um homem quando não tenta ser outra pessoa, mas quando se permite ser inteira. Isso não significa abrir mão de mistério ou de jogo, mas significa que você não depende dele para sentir sua própria completude. Paradoxalmente, é exatamente isso que cria atração profunda. O homem sente que não está diante de uma carência disfarçada, mas de uma alma que pulsa com intensidade própria. Agora quero que você imagine o seguinte cenário. Você e esse homem estão em um lugar comum, como um café ou uma caminhada. Se um terceiro entrar na cena e começar a conversar com você, observe como ele reage. O homem que sente paixão verdadeira não precisa disputar território, porque ele confia na conexão que vocês têm. Já o homem que está apenas interessado em manter o controle vai reagir com ciúmes, ironias ou tentativas de reafirmar posse. Esse é um dos sinais mais reveladores, e quando você aprende a identificar, nunca mais é enganada por demonstrações superficiais de interesse. Mas talvez o segredo mais profundo seja este: a paixão verdadeira não se revela apenas no que ele faz por você, mas no que ele se torna ao estar com você. Preste atenção se, ao seu lado, ele cresce como homem, se suas atitudes mudam para melhor, se ele ganha coragem de enfrentar medos que antes paralisavam, se ele se inspira a buscar mais. Porque o homem só se transforma genuinamente quando está diante de uma mulher que toca sua essência. Isso vai muito além de palavras ou presentes. É um movimento interno que nenhuma atuação consegue imitar. E agora, feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a 1 ano. Imagine que você dominou essa leitura dos sinais, que não perde mais tempo com homens que só querem brincar com seu coração. Imagine-se segura, confiante, reconhecendo em segundos quem realmente vale sua energia. Esse é o destino que você merece. E ele começa quando você decide que não vai mais ignorar a sua intuição. Então, se até aqui tudo isso fez sentido para você, escreva nos comentários: "Eu sou magnética", porque esse simples ato de afirmar é uma forma de selar um compromisso consigo mesma. Nunca mais aceitar migalhas emocionais. Você é o banquete inteiro, e o homem que não consegue enxergar isso não merece um lugar à sua mesa. Nos próximos dias, se você aplicar essas técnicas de observação, vai começar a notar pequenos milagres, conversas mais profundas, olhares mais intensos e até afastamentos necessários de quem nunca esteve realmente disponível. Isso não é acaso, é sincronicidade. É o universo respondendo ao novo padrão vibracional que você decidiu adotar. E agora, quero encerrar esse ciclo lembrando a promessa inicial: revelar o segredo que desperta a paixão verdadeira. Esse segredo não está em jogos, nem em manipulações, mas na coragem de ser inteira. Quando você para de esconder sua vulnerabilidade, quando integra sua sombra e seu brilho, você se torna irresistível. Não porque implora amor, mas porque irradia verdade. Nunca esqueça, a mulher que conhece sua própria alma jamais implora para ser amada. Ela inspira paixão pelo simples fato de existir em sua totalidade. E se você chegou até aqui, saiba que já deu o primeiro passo para nunca mais ser enganada por sinais falsos. Agora, escolha continuar a jornada. Há outros segredos ainda mais profundos que vou revelar em outro vídeo. Até lá, lembre-se, você não precisa correr atrás de amor. Você é o campo magnético onde a paixão verdadeira acontece.